Olá, queridos, estamos de volta com mais um Por Dentro da Palavra. E hoje eu quero compartilhar algo do coração de Deus para o seu coração. Eu sei que Deus vai falar com você. E a pergunta hoje é: você adoraria a Deus se tudo estivesse dando errado na sua vida? Se você estivesse passando por luta, por dificuldades, por provações? Será que dá para a gente adorar a Deus quando nós estamos feridos? Daqui a pouco a gente já vai estar falando sobre isso, mas antes eu quero convidar você para que você se inscreva no nosso canal. Você vai olhar aí na base da sua tela, o sininho, então você vai aí, se inscreve e compartilhe com os seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama, essa palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Eu quero trazer um texto da palavra de Deus para você, que se encontra em Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse texto é muito profundo, porque ele fala de um homem que é feliz, de um homem que é bem-aventurado por estar na presença de Deus. Eu quero trazer à baila hoje a história de um homem que nos traz vários exemplos e está dentro da Sagrada Escritura, no livro de Jó. E quando você lê o livro de Jó, você vive essa realidade, né? E consegue responder essa pergunta: será que eu adoraria a Deus se tudo estivesse dando errado na minha vida? Jó é um exemplo claro para nós de situações em que nós passamos, que nós vivemos e que muitas vezes nós nos deixamos levar, nós nos desesperamos e por vezes até perdemos a fé. Jó era um homem que vivia na terra de Uz, conforme o livro que traz o seu nome, capítulo 1, ele começa dizendo: olha, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O que me chama a atenção são as qualidades desse homem: sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Toda vez que você é sincero, que você é reto e principalmente, né, você é temente a Deus, você consegue se desviar do mal, consegue se desviar do mal, inclusive nos momentos de dificuldade, de lutas, de dores, quando esse mal bater na sua porta. Mas Jó era um homem que, além de ter todos esses predicados, ele também era um homem rico, um homem bem de vida. Diz a palavra que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E vivia na terra de Uz. Alguns historiadores dizem que essa terra poderia ser a terra de Edom, porque ficava a leste de Israel. Outros, trazendo para a nossa época, já falam que é a região da Jordânia, enfim. Não vamos entrar muito por esse lado aí, mas eu quero trazer para você algo que impactou a vida desse homem, que é um exemplo de perseverança, de confiança em Deus. Diz o texto sagrado que Jó, com seus filhos se reuniam para fazer banquetes, para comemorar, e sempre ele santificava seus filhos depois disso, porque ele temia que seus filhos tivessem feito algo que tivesse desagradado a Deus. Às vezes você talvez não tenha pensado nisso, mas eu quero perguntar para você: você já fez algo com relação a santificar os seus filhos? Se não, eu quero te convidar para, a partir de hoje, você fazer isso. Jó, ele nos ensina como pais zelosos cuidam dos seus filhos. Então ele santificava seus filhos, ele oferecia o holocausto, porque ele temia que seus filhos tivessem feito algo que pudesse desagradar a Deus. E a vida de Jó era essa: temendo a Deus, sincero, reto e se desviando do mal. Só tem um detalhe: em um momento da sua vida, tudo mudou. Em apenas um dia, ele recebe notícia de que os seus bois e jumentos foram levados pelos sabeus. Logo em seguida, chega uma outra notícia que caiu fogo do céu e acabou com o seu rebanho de ovelhas. Esse segundo mensageiro tinha acabado de trazer essa notícia terrível
chega um outro dizendo que os caldeus tinham levado seus camelos, e por fim, a notícia que eu tenho certeza que arrasou com o coração de Jó foi que seus filhos tinham morrido, todos. E aí, o que fazer no momento desse? O que fazer quando a vida ela nos prega algumas peças que nós não estamos esperando? E aí, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que todos passam por experiências, por lutas, e que nos machucam, nos fazem sofrer, e que geram feridas. Essas feridas podem ser físicas, espirituais, emocionais, relacionais. E nós vamos passar por isso, né? Então, o que fazer quando nós estamos feridos? E a resposta é adore. O antídoto para a dor é a adoração. Quando você adora, você está reconhecendo que a sua vida não está em suas mãos, mas está na mão de Deus. Mesmo que você esteja ferido de uma forma que esteja doendo, que esteja te fazendo sofrer, mas adore, porque Deus, Ele recebe a tua adoração e do alto da sua glória Ele traz a resposta para o seu problema. Mas alguém pode perguntar, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou adorar em meio à dor? Para que você adore em meio à dor, primeiro você precisa sentir essa dor, né? Fale para Deus exatamente aquilo que você sente, aquilo que está te fazendo mal. O texto diz que, Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim, olha, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, então prostrou-se em terra em adoração, né? No Antigo Oriente era comum as pessoas fazer isso, rasgar suas vestes, colocar terra sobre a cabeça, quando elas estavam em momentos de dificuldade, isso mostrava frustração. Jó não ocultou de Deus aquilo que ele estava sentindo, até porque de Deus não conseguimos ocultar nada. Mas você tem que abrir seu coração para Deus, você tem que sentir essa dor, falar para Deus, fale para Deus aquilo que está te fazendo mal, fale para Deus que você não gostou do que aconteceu, não se preocupe, que Deus ele pode lidar com isso. Ele quer ouvir você. Então sinta essa dor e expresse para Deus. Mostre para Deus que você sentiu o baque e que você precisa dele. Isso fala de dependência, né? Você também tem que louvar a Deus. Peraí, mas a situação está complicada, não entendi direito. Isso quer que eu louve no momento de dificuldade, de luta, de dor? Esse cidadão perdeu tudo que ele tinha, inclusive os filhos, e ele tem motivo, né, para agradecer, sim. E aí vem algo que nós aprendemos nesse livro aqui. Não agradeça a Deus por seus problemas, mas agradeça a Deus no meio dos problemas, porque Ele vai estar lá com você. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Ele esteve na cova dos leões, mas Deus o livrou na cova, não da cova. Foi assim com Misael, Ananias e Azarias, que Deus não os livrou da fornalha, mas na fornalha. Então, Deus está contigo no momento da luta, da dor, da dificuldade. Então, louve a Ele, agradeça a Ele. E aí é uma pergunta aqui, ó, será que eu adoraria a Deus se tudo desse errado na minha vida? Será? Você conseguiria fazer isso? É fácil a gente adorar a Deus quando nós estamos bem de saúde, quando nossa família está estabilizada, quando nosso bolso está cheio, quando nós estamos livres de problema. Mas e aí, quando vem as lutas, as dores, as dificuldades? O teste de fé. E deixa eu te falar, você será testado, isso é garantido. Você não vai conseguir fugir disso. Porque Deus, Ele vai, em alguns momentos, você vai, assim como Jó passou, para mostrar a sua fidelidade, você também pode passar por isso. Deus vai passar como? Sozinho ou confiando em Deus? Então louve a Deus e deixe que Deus trabalhe na sua vida e passe por esse momento junto com você. Então Jó, ele escolheu agradecer a Deus a despeito da sua dor. E você também pode fazer isso, confiando a Deus os seus problemas, confiando a Deus a tua dificuldade e crendo que Ele quer o melhor para você. Mas como é que eu faço isso então, no momento de dor, de luta, de dificuldade? Peça
para Deus sabedoria e força, né? Porque quando a gente está ferido, mais do que qualquer coisa, a gente precisa de força e sabedoria de Deus. Força e sabedoria de Deus para entender o que nós vamos fazer, para entender o que nós podemos fazer. Então, quando eu olho para esse texto de Jó, em toda a história de Jó, ele dependeu de Deus, da sua sabedoria e da sua força. Ou seja, quando nós dependemos de Deus, nós descansamos nele. Nós entregamos as nossas ansiedades, colocamos na mão dele, né? Então, quando você está ferido, você não consegue pensar claramente. Quando você está com dor, quando está machucado, você não consegue, né? Aí a gente tem pensamento tolo, pensa besteira, pensa sobre retaliação, sobre revanche, sobre algo que não vai fazer bem para a nossa vida, nem para o nosso coração. Mas tem um texto aqui, ó, ainda em Jó, capítulo 12, 13, diz assim, ó, no entanto, Deus é sábio e poderoso, ele tem inteligência e entendimento. Então peça sabedoria e força para Deus que ele vai te dar. Salmo 37, versículo 39 diz, o Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. Você está em tempo de aflição, está passando por luta, por dificuldade, Deus te protege, Deus está contigo, Deus está te dando conforto, Deus está te dando renovo, Deus está te dando a vitória. Então receba essa palavra, porque Deus ele quer fazer isso em nossas vidas. Agora nós precisamos confiar nele e pedir a ele para que ele nos dê essa sabedoria, que nós possamos vencer todas as lutas e dificuldades, né? E aí tem um texto aqui interessante que nós aprendemos aqui, que se nós ainda não aprendemos a compartilhar a nossa dor, né, nós nunca seremos curados. Nós precisamos entender isso aqui. E aí ficaremos feridos pelo resto da nossa vida. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós realmente tenhamos condições de vencer nele. Não porque nós temos capacidade, não porque nós podemos, não porque nós somos fortes, mas porque nós confiamos nele. E aí eu aprendo também com Jó, né, que nunca foi a intenção de Deus que a gente vivesse sozinho, não é assim? Que a gente andasse sozinho, mas que nós pudéssemos estar com ele. Então, enquanto a gente não aprender a compartilhar a nossa dor, a externar a nossa dor na presença de Deus, nós não seremos curados. É isso que Deus quer para nós. Agora, para fechar esse texto aqui, ó, Jó capítulo 2, a esposa de Jó, ao ver seu sofrimento, porque num primeiro momento, Jó ele perde os seus bens, Jó ele perde os seus filhos. E no segundo momento, Jó perde a sua saúde. Diz o texto que Jó ele ficou com o corpo cheio de feridas, cheio de chagas. Então ele sentava e coçava as suas chagas com cacos de telha. E a mulher de Jó, e aí o que eu acho interessante é que muitas pessoas, já vi várias pessoas falando sobre a mulher de Jó e criticando aquela mulher, porque ela fala para ele, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ela estava dizendo? Que ela queria que aquela dor de Jó acabasse imediatamente. Ela queria até dizer, olha, eu não aguento mais te ver sofrer. Eu quero que você amaldiçoe a Deus e te mata, e você não vai conseguir. Era isso que ela estava falando. E às vezes as pessoas não conseguem entender, porque apesar da solução que ela deu ser uma solução errada, ser algo que não deveria ser feito, mas aquela mulher está sofrendo junto com o seu esposo. Na minha visão, ela não consegue, inclusive, mais conviver com tanto sofrimento. Mas Jó, ele nos mostra, né, na sua resposta, o tipo de intimidade, a profundidade que ele tem com Deus, no seu relacionamento. Vejam, aquela mulher, ela olha para o físico, para o material,
para o sofrimento. Eu imagino que ela pensou, olha, eu não aguento mais, prefiro que você morra. Eu não consigo mais ver meu esposo nessa situação, eu não consigo mais ver meu esposo sofrendo. Mas Jó, ele responde no capítulo 19, versículo 25, diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó ele esperava um Salvador, ele esperava um Redentor. Então, qualquer sofrimento, né, ele é independente de se é coisa grande, independente, ele não pode se comparar com a eternidade com Deus. Algo que Jó estava aguardando, algo que Jó tinha certeza que aconteceria quando ele diz, eu sei, eu tenho certeza, eu afirmo que o meu Redentor, ele vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Que você fique com essas palavras, que o Espírito de Deus possa te abençoar, tratar seu coração. Que no momento em que você achar que não tem saída, que não tem mais jeito, você possa se agarrar nesse Deus, na certeza de que Deus tem o melhor para você, na certeza de que Deus quer o teu bem, na certeza de que Deus tem bênção para a tua vida. E o que acontece com Jó? Tudo aquilo que ele tinha lhe é restituído. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele pautou a sua vida na sua dependência a Deus e na certeza de que Deus pode, não podia, mas pode fazer o milagre que nós tanto precisamos, nós tanto almejamos e que nós tanto necessitamos. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você, Deus bendito. Eu quero te apresentar meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, que nesse momento está sendo alcançado por essa palavra. Que eles possam, no momento de dor, de luta, de dificuldade, de perda, eu não sei, eles possam estar ligados a Ti. Eles possam estar juntos a Ti. Eles possam confiar na Tua provisão, no Teu conforto, no Teu consolo. E que o Teu Espírito Santo possa, que pode todas as coisas, trabalhar na vida deles, eles dando legalidade para que o Teu Espírito Santo entre com bálsamo de cura da alma, de renovo e de refrigério. E cada um possa receber esse refrigério que vem da parte de Deus, para que possam realmente entender a atuação em suas vidas. Abençoa-os poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.